dissemos em anterior programa, Macau aderiu ao liberalismo logo que chegou a notícia, pouco mais de um ano depois da revolta de 1820, que acabou com a monarquia absoluta e proclamou a monarquia constitucional. No entanto, Goa, de quem Macau dependia administrativamente, resistiu ao movimento constitucional e tornou-se um baluarte da resistência do antigo regime contra a liberdade. Nesse contexto, uma expedição militar foi enviada a Macau para repor o anterior estado de coisas. Os navios absolutistas bloquearam Macau durante um ano, até conseguirem desembarcar e ocupar todas as fortalezas e outros pontos estratégicos da cidade e prender os líderes liberais ou suspeitos de nutrirem simpatias pelo liberalismo ou pelas ideias de liberdade da Revolução Francesa ou da Revolução Americana. Muitos conseguiram escapar à repressão absolutista, mas muitos acabaram presos e enviados como réus de alta traição a ferros a bordo dos navios da frota expedicionária com destino a Goa para serem julgados. Entre os presos contava-se a maioria dos mais ilustres dirigentes políticos e militares locais, nomeadamente o corpo docente do Seminário de São José, que era então o único estabelecimento de ensino de Macau. Mas os absolutistas não hesitaram entre salvar a educação em Macau, poupando o corpo de educadores do Colégio de São José, ou pura e simplesmente acabar com o sistema de ensino na colónia portuguesa na China. Não hesitaram, acabando de um só golpe com a educação em Macau. Entre os atingidos contava-se o reitor do seminário, o padre Francisco da Silva Pinto e Maia, e Macau entrava no período mais negro da sua história no que à educação dizia respeito. Nem no tempo da expulsão dos jesuítas, cerca de um século antes, a educação em Macau sofrera tão rude golpe. Este enorme complexo de ensino, encimado pela cúpula da Igreja de São José, que marca a silhueta de toda a vetusta estrutura, feita de salas de aula, corredores e jardins, que diariamente várias centenas de alunos percorriam, ficava subitamente vazia. Porque apenas um único professor tinha escapado à perseguição movida pelos partidários do obscurantismo, o cônego Borja, que aceitou a incumbência de assumir o cargo de reitor, ainda que sabendo que esse ato não passava de uma encenação e de uma farsa. Entretanto, em Goa, ocorre nova reviravolta política que permitiu de novo a ascensão dos liberais ao poder, ainda que por um breve período, e a libertação dos réus de Macau, a maior parte dos quais deixou imediatamente a capital da Índia, acolhendo-se à vizinha Calcutá, sob protetor domínio inglês. O padre Pinto e Maia foi um dos que escolheu Calcutá, juntamente com o Dr. José de Almeida, ex-diretor do Hospital São Rafael de Macau, outro convicto liberal. Nesse lance, o Dr. José de Almeida é convidado por Stanford Raffles para estabelecer um sistema de saúde em Singapura. José de Almeida aceita o lugar de cuidador dos corpos e leva com ele o seu amigo Padre Maia para cuidar das almas desta nascente colónia do Sudeste Asiático. Essa decisão do ex-reitor do Seminário de Macau levaria à criação da primeira missão católica destas paragens, que até então estavam dominadas em exclusivo pela missionação dos pastores da Igreja Anglicana e pela presença toda poderosa do islamismo. Ortodoxos e armenos, zoroastrinos e judeus também aqui já estavam estabelecidos. Mas os rivais do padre Pinto e Maia não eram nenhum destes, mas sim os elementos da propaganda Fidesz, organização fortemente influenciada pela França, que servia aos seus desígnios, nomeadamente na sua avançada colonial no Extremo Oriente. Por isso, desde o primeiro momento que o padre Pinto e Maia não escondeu a sua hostilidade contra os que punham em causa o padroado português do Oriente. Aqui na igreja de São José e ali naquele púlpito, o padre Maia fuzilava muito mais os franceses do que os hereges.
Mas, para além dos franceses, o padre Pinto e Maia confrontava-se com uma situação política contra a qual pouco podia fazer. Depois da Revolução Liberal de 1820, as relações entre Roma e Lisboa foram-se degradando a um ponto de o Vaticano ter estado a um passo de declarar herética a Igreja Portuguesa, os seus padres e os seus bispos. Este facto foi aproveitado pelos franceses, que foram erguendo novas missões à custa do padroado português do Oriente. Nesta conjuntura, o vigário apostólico do Sião, atual Tailândia, alegou que Singapura ficava sob a sua jurisdição e enviou em 1831 um padre francês para expulsar Pinto Maia. O português estava escudado num mandato que lhe tinha sido conferido pelo arcebispo de Goa, resistiu e quem acabou expulso foi um enviado francês. E Pinto e Maia continuou imperturbável na sua missão, que crescia exponencialmente em número de fiéis, ao mesmo tempo que crescia também em prestígio. Isto mesmo perante as autoridades anglicanas, que contribuíram nomeadamente com a concessão de vários terrenos para a construção de igrejas e outras instituições de caridade católicas. Entre elas, este grande templo, que começou por ser uma pequena capela, erguendo-se pouco a pouco até ser o que é atualmente. A igreja que o padre Maia dedicou a São José como tributo ao seminário de Macau, de onde tinha sido ignominiosamente expulso. O padre Maia nunca chegaria a ver esta igreja. Morreria em 1850, no mesmo ano em que desaparecia também o seu grande amigo que tanto o ajudou, o reputado médico e cientista José de Almeida Carvalho e Silva. E aqui está a consagração da memória do primeiro missionário português de Singapura, Francisco da Silva Pinto e Maia, o padre que veio fugido de Macau. Ele era um liberal extremo e era um defensor dos seus princípios, tanto dos seus princípios políticos como dos seus princípios religiosos e da defesa intransigente do padroado português do Oriente.